Antártida, uma verdadeira terra de gelo, com cerca de 80% de seu todo já completamente explorada. E uma das maiores perguntas que muitas pessoas fazem ao falar desse continente é o que de fato tem lá. E bom, essa pergunta é muito válida, pois se trata de um dos locais mais isolados de todo o planeta. Claro que eu não estou falando de forma literal, pois o local mais isolado do mundo já é registrado e dito como o Ponto Nemo. Mas uma das grandes verdades é que a Antártida esconde com si os seus perturbadores criptídeos. Tema esse que eu já abordei diversas vezes aqui no canal. E bom, hoje eu quero estar dando continuidade nesse tema, olhando para uma das regiões mais mórbidas do nosso planeta, que cá entre nós escondem criaturas um tanto perturbadoras. Mas sem muito mais enrolar, vamos então começar isso. O Ningen, uma criatura enigmática cuja lenda ganhou notoriedade na internet japonesa a partir de 2007. A história começou com um relato anônimo em um fórum online, onde se afirmava que uma equipe de pesquisa avistou uma entidade branca e humanoide emergindo das águas geladas. A criatura teria desaparecido rapidamente, deixando apenas o mistério em seu rastro. A palavra Ningen significa humano em japonês, refletindo a aparência que muitos testemunham que a atribui a essa criatura, um ser de pele branca com membros longos e uma face humana. Os relatos variam, mas geralmente descrevem o Ningen como uma entidade de 20 a 30 metros de comprimento, com pele lisa e pálida. Alguns testemunhos mencionam braços e pernas, com 5 dedos, enquanto outros sugerem que a criatura possui uma cauda de sereia, ou algo semelhante a tentáculos. A face é frequentemente descrita com olhos grandes e uma boca em forma de fenda. Os avistamentos ocorreriam principalmente à noite, dificultando a obtenção de evidências fotográficas claras. Embora não haja provas concretas de sua existência, a consistência dos relatos alimentou a especulação e o fascínio em torno do Ningen. Várias teorias tentam explicar o Ningen. Alguns sugerem que ele seja a manifestação moderna de lendas antigas, como o Ningyo, uma criatura mitológica japonesa, e outros especulam que o Ningen seja uma espécie desconhecida de mamífero marinho, ou até mesmo uma forma de vida extraterrestre adaptada às condições extremas da Antártida. O Bloop é um nome dado a um som misterioso de alta intensidade detectado em 1997 por hidrofones do Sistema de Vigilância Submarinha da Marinha dos Estados Unidos. Originalmente criado para monitorar submarinos soviéticos, o som foi captado em várias estações subaquáticas localizadas a mais de 5.000 quilômetros de distância entre si, isso no Oceano Pacífico do Sul. Sua frequência extremamente baixa e amplitude incomum geraram especulações sobre a origem, com teorias em que iam desde animais marinhos desconhecidos até experimentos militares secretos. Após anos de investigação, os cientistas da NOAA concluíram que o Bloop era na verdade um som de um Iquak, que é um tremor gerado por rompimentos de grandes massas de gelo, como os icebergs, que se desprendem das geleiras antárticas. E bom, embora o mistério do Bloop tenha sido resolvido, o Bloop continua a fascinar e inspirar teorias sobre o desconhecido. O pássaro ópio, também conhecido como Opium Bird, é uma criatura que ganhou notoriedade na internet por meio de vídeos virais. Ele é retratado como uma ave de grande porte com plumagem branca e desgrenhada, que lembra uma mistura de garça ou algum tipo de corvo. Seu olhar penetrante e postura ereta conferem-lhe uma aparência enigmática, um tanto inquietante. Os vídeos geralmente o mostram em ambientes gelados e montanhosos, sugerindo que ele habite as regiões de montanhas inexploradas. Apesar da popularidade, o pássaro ópio não possui uma origem mitológica ou história documentada, e ele é uma criação, digamos que contemporânea. O organismo 46b é uma criatura associada ao Lago Vostok na Antártida, descrita como uma entidade marinha de grande porte com tentáculos que se movem mesmo após serem amputados.
A criatura é frequentemente retratada como uma espécie de polvo gigante ou lula. Os relatos indicam que ela possui a capacidade de se camuflar e até mesmo mudar de forma, adotando uma aparência de um mergulhador humano. A sua presença é simplesmente descrita como aterrorizante. Algumas teorias citam que o organismo 46B é um experimento russo na tentativa de criar uma supermáquina humana para usar em guerras. E apesar de sua popularidade nas mídias digitais, o organismo 46B permanece uma figura envolta em lendas urbanas e especulações, sem comprovações científicas ou evidências concretas de sua existência. O Yeti Antártico é uma criatura descrita como um ser humanoide de grande porte, coberto por pelos espessos e brancos que o ajudam a se camuflar nas paisagens geladas do continente. Relatos de exploradores e cientistas falam sobre avistamentos dessa criatura nas regiões mais remotas e inóspitas da Antártida. O Yeti é uma versão alternativa do abominável Homem das Neves, com uma presença que inspira tanto o fascínio quanto o temor. E algumas teorias citam que ele pode ser algum tipo de primata que evoluiu a essas condições extremas. E bom, cá entre nós que não tem como falar sobre criptídeos da Antártida sem falar das serpentes marinhas. O sauriano marinho é uma criatura que supostamente vive nas profundezas geladas dos mares ao redor da Antártida. Ele é descrito como um réptil marinho de grande porte, com um corpo longo e escamoso, similar aos dos dinossauros pré-históricos. Suas nadadeiras fortes e caudas poderosas o tornam um nadador ágil adaptado a sobreviver nas águas extremamente frias e inóspitas desse continente. Segundo os relatos, essa criatura é difícil de ser avistada, pois ele se movimenta rapidamente e prefere as profundezas oceânicas. Alguns exploradores e cientistas afirmam ter detectado sinais ou sombras estranhas em seus equipamentos submarinos que poderiam indicar a presença de um sauriano marinho. Seu tamanho impressionante e velocidade com que ele se desloca o tornam um predador temido no ecossistema marinho da Antártida. E apesar de todas as histórias, a existência de um sauriano marinho ainda é cercada de mistério, sem provas científicas conclusivas que remetam à sua existência. As serpentes de Kauai são serpentes enormes aquáticas que vivem nas águas geladas próximas à Antártida. Elas possuem corpos longos e sinuosos cobertos por escamas que brilham com a luz do ambiente, o que ajudam a se camuflar nas profundezas oceânicas. Seus olhos são penetrantes e parecem hipnotizar as suas presas, o que tornam essas serpentes figuras temidas nas histórias locais. Relatos de pescadores e exploradores falam sobre a sua suposta velocidade e agilidade na água, assim como a sua capacidade de desaparecer rapidamente nas profundezas para evitar ser capturada. Dizem que a serpente de Kauai ataca com precisão, surpreendendo presas muito maiores do que ela, com movimentos extremamente rápidos e furtivos, e essa característica reforça um mistério em torno delas, tornando-as símbolos de poder oculto da natureza antártica. E bom, embora não existam evidências científicas que confirmem a sua existência, as serpentes de Kauai permanecem vivas no folclore e dentro da criptozoologia.